Finalmente eu terminei de assistir a série O Pacificador. E olha que série, hein? Sensacional. Aqui não será uma crítica comum como eu costumo trazer, vai rolar muita informação, muito spoilers. Então caso você ainda não tenha assistido a série ou ainda está terminando, passe longe desse vídeo, ok? Vamos lá? Vamos lá. Não é segredo para ninguém que o James Gunn tem talento para trabalhar com ação e humor. Ele mostrou isso em Guardiões da Galáxia Volume 1, Volume 2 e Esquadrão Suicida 2. Aqui o que ele fez com o Pacificador foi sensacional, foi maravilhoso. Ele conseguiu fazer aquela química entre ator e personagem funcionar muito bem. Carisma, boa ação, muita diversão. Ele teve controle aqui de tudo, né? Personagem, elenco, história. Falando da história, aliás, é um pouco semelhante do Esquadrão Suicida 2, aquela coisa, né, dos parasitas aliens, aqui são as borboletas aliens, mas durante a série muitos subtramas são jogados. E é isso que faz ficar não só divertida, mas como empolgante. E até algumas coisas ele muda para não ficar muito parecida, né, lá com o Esquadrão Suicida 2. Para começar aqui, o Pacificador é ele que toca a história, né? Ele tem os seus conflitos do passado, ele tem uma espécie de obrigação aqui de seguir à risca a missão, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que ele já está cansado, né? O peso, a consciência já estão pesando de vez ali, e aos poucos ele vai sair daquela coisa de vilão e virando mais aqui um anti-herói. É assim que você se constrói um personagem, um anti-herói, né? Ele não está ligando para a honra, para a justiça, mas a cada pessoa, a cada inimigo que ele mata tem um impacto, tem uma tristeza, então sim, há uma personalidade através do Pacificador. Até mesmo falando de muita coisa aqui, eu gostei da química dele com o Vigilante, né? Com o Vigilante aqui, galera, ele é trazido como uma espécie de bocó, mas funciona na prática e na teoria. Por quê? Alguns diálogos são meio exagerados, né? Mas a relação dele, quando ele está interagindo com o Pacificador, é sensacional porque na hora de matar ele está ali, ele também não perdoa. E nos momentos mais tristes ali de depressão do Pacificador, ele está ali para dialogar. Algumas discussões são bem divertidas também. Não dava para trazer uma espécie de aliado, né, super sério, porque a série é cômica. Então você tem que trazer personagens que sejam divertidos. Já sobre falando outros, um que eu gostei especificamente foi sobre a Adebayo, que é a filha da Amanda Waller, que está aqui como uma espécie de espiã para coletar informações e levar a mãe, já que a mãe não está aqui tocando a operação, né, pessoalmente. E o que faz no final a personagem é super interessante porque, repito, é a personagem mais humana pelo processo, pela experiência que ela vai tendo, né, em todo esses conflitos de eles matarem, e ela percebe que isso não é correto, então ela joga toda a sujeira na imprensa, claro, né, destruindo a mãe. Então é interessante. Eu não sei se futuramente a personagem vai ter janela e espaço, mas o tratamento a ela foi perfeito. Uma coisa que a DC fez e ainda anda fazendo bem melhor do que a Marvel é o nível de brutalidade. A maioria dos filmes da DC, ou todos, pode se falar, não tem essa de cortar sangue, tripas, fratura exposta, osso quebrando. O Pacificador também segue bem essa risca. Então se você não está ligando muito para esse negócio de sangue e violência, o Pacificador vai mostrar isso. São cenas de ação bem dirigidas, né? Não por completas, mas convencem, empolgam bastante. E o nível de humor também é legal. Não chega a funcionar 100%, algumas vezes atropela os momentos de tensão, mas a dinâmica também é divertida. Os diálogos são excepcionais aqui. Aliás, acontece muito sobre as conversas, né? Os argumentos entre os personagens principais. E isso vai sendo levado etapas por etapas. É outro acerto também do James Gunn, né? Ele sabe trazer humor na dose certa. Como, por exemplo, a cena da escola lá, quando o Pacificador tá, né, sendo perguntado pelos alunos. Cada pergunta você dá... Teve umas que eu dei muita risada, eu ri alto mesmo.
até quando chega a última pergunta, será que você não é meu pai biológico? Ou então quando ele está ali discutindo com o vizinho, com o senhor, né, falando sobre o Batman, que o Batman mata muita gente. Então rola muita sacanagem aqui, no bom sentido, entre aspas, de todos os heróis da DC, né? Ninguém aqui acaba se safando. Já a turma, né, de vilões aqui, já que a história não é sempre aqui, né, sobre as borboletas aliens, rola muita coisa. O pai do pacificador é interessante porque os dois não se batem, né? Há uma espécie de trauma ali fincado, tem uma semente ali, vai, não vai, e quando os dois realmente têm que se enfrentar, ali você percebe-se que não tem como os dois juntos permanecerem vivos. A ação é muito legal, há uma brutalidade, há uma raiva que o pacificador e o pai dele têm que jogar para fora. O pai dele tá ali, né, como uma espécie de dragão branco e não tem jeito, né? Alguém tem que morrer e quando o pacificador põe um ponto final, dando um tiro na cabeça, é um peso que se tira na consciência, porque o pai a todo momento atormentava o pacificador, você matou seu irmão. É a história de origem do pacificador, pelo menos o início dela que é jogada aqui, e isso sempre incomodava, né, trazendo uma certa depressão ao próprio pacificador. Então, não diria que foi justo, mas algo tinha que ser feito. E o pacificador fez. O mestre judoca é um problema aqui. Por quê? Ele não convence na prática, visualmente é ridículo. Eu acho que foi um dos pouquíssimos erros que o James Gunn acabou trazendo. Não faz muito sentido a aparição dele aqui. Eu não sei se foi para trazer diversão, humor, mas também não funcionou. E temos a aparição de um gorila aqui, né? Aliás, aparecem muitos easter eggs, mas a do gorila, teve gente falando que era o Gorilla Grodd, um dos vilões lá do Flash da Liga da Justiça. Galera, não era o Gorilla Grodd, ele dá um pau no pacificador, né? Quando o próprio entra lá numa espécie de armazém com a Debaio, um laboratório, né? E o gorila acaba aparecendo e sentando a porrada ali no pacificador. Por que que não é o Gorilla Grodd? Para quem conhece a história de origem do personagem, ele tem um poder de manipular as mentes dos seus inimigos. E isso não acontece aqui, né? Rola uma boa briga aqui. Eu tive a sensação que o gorila iria falar, não iria, mas não era ele. O final é super empolgante, mas em termos, tá? Claro que é bom, você curte bastante aquela música que eles põem quando eles estão partindo para brigar ali com os controlados, né, da borboleta alien, até que chegue a cena final com a borboleta gigante e o pacificador. Aqui eu entendi porque eles usaram uma fórmula final para não ficar muito parecida com o Esquadrão Suicida 2, quando tinha, né, aqueles outros aliens que eram parasitas e controlavam também os humanos. Eu gostei porque ficou uma coisa não redundante, né? Ficou uma coisa não muito, sabe, parecida, familiar. Mesmo não tendo sido aquela coisa, aquela cena, porra, né, legal, ele conseguiu impressionar e ser convincente, né? Claro, a turma do pacificador vence, pronto, acabou. Ainda temos uma sobrevivente, né? Para quem viu uma outra cena lá da borboleta, o pacificador e o vigilante tentando se comunicar com ela, outra cena engraçada. Aliás, rola muitas discussões aqui, mas elas vão mais te fazer rir do que se você prestar atenção, sabe? Do que um tá falando pro outro. E claro, a cena final da Liga da Justiça, que eu vou explicar, há duas explicações aqui, uma eu vou ter até um certo cuidado. Primeiro, eu achei muito bom aparecer, o Batman não aparece, mas aparece o Aquaman, o Flash por completo, né? O rosto dos dois. E de um lado e do outro temos a Mulher Maravilha e o Superman, mas a gente não vê o rosto, estão ali na escuridão. E o próprio pacificador, quando está saindo ali com a turma, né? Ele acaba falando ali, né? Zoando o Aquaman. Foi legal, foi engraçado. Quem é que não queria ver isso, né? Mas aí temos outra coisa para discutir. Primeiro, por que que só aparece o Aquaman e o Flash em seus rostos? Por que que só eles falam? Bom, galera, o Flash e o Aquaman tem filmes agendados futuramente, Aquaman 2, e vamos ter uma história solo do Flash, ok? Então, vamos dizer que os dois atores estão em paz com a produtora que eu não vou mencionar para não cortar o vídeo, enquanto que a Gal Gadot não está brigada com a produtora. Mas o seu último filme meio que
deu uma esfriada, né? Não foi muito legal, a crítica ficou bem dividida. Porém, acredito que a atriz, claro, futuramente vai ter muito ainda a doar como Mulher Maravilha, mas tem coisa aí, tem semente. Já sobre o Henry Cavill, a gente tá careca de saber que o ator não está muito bem com a produtora e muitas notícias rolando, que ele não vai mais aparecer. E realmente, depois de Liga da Justiça de 2017, ele só apareceu na versão Zack Snyder. A gente viu até mesmo na cena pós-crédito, né, desculpem, lá de Shazam, que ele não aparece totalmente. E aqui fizeram igual, eu não sei o que está acontecendo, mas teorizar não é muito a minha praia, mas tem alguma coisa muito errada ali, um muro sobre o relacionamento entre atores, alguns, e produtora. E claro, nem o personagem Batman acaba aparecendo, aí eu já não sei explicar, né? E o Ben Affleck também não está muito afim mais de fazer, interpretar o Bruce Wayne, né, o Batman. A sua última participação vai ser agora no filme do Flash, futuramente. Depois disso, o cara já está de saco cheio, não quer mais. É claro que se alguma coisa faltou, deixe nos comentários. Eu prefiro não avançar mais esse tipo de assunto que eu acabei falando para não ultrapassar certos limites. Eu tenho a minha opinião própria, mas eu acho que muita coisa deve ser guardada e não ser jogada publicamente. Mas voltando ao Pacificador, foi sensacional, cara. E eu não dava para trazer uma crítica sem spoilers, né? Eu curti do começo ao fim e muita coisa me empolgou. É diversão pura, claro. E claro, eu tenho também que dar a minha nota, a minha avaliação. Nota 9. Eu acho que nota 9, né, é o suficiente. Claro que ela não é perfeita, mas até agora é uma das melhores séries de anti-heróis que eu já vi. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Repito, se faltou alguma coisa, deixe nos comentários. Não deixa de dar o curtir. E é isso. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.